De Deus, quantos amam a Bíblia aqui? Amém. Que o Senhor fale com você, que seja uma palavra destravadora para a sua vida. E eu espero poder ter a habilidade de não atrapalhar o que Deus quer falar com você. Eu só sou o intermediário aqui. O mensageiro não é o importante. O importante é a mensagem. O carteiro não é importante. O importante é a carta. Então abra a sua vida, a sua mente para ouvir o que Deus tem para você. Leia comigo em Gênesis capítulo 23, Gênesis 23, verso 1 ao 3. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 23, do 1 ao 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Curva a sua cabeça. Não há voz melhor do que a tua. Não há presença mais segura e reconfortante do que a tua. Diante de ti estamos curados, Senhor. Diante de ti o desespero some, a ansiedade recua. Diante de ti a força brota, a ousadia. Basta te ouvir que nós nos levantamos. Basta te ouvir que nós encontramos o sentido da vida. E eu quero te ouvir agora, Senhor. Que enquanto te ouço, o Senhor tenha total liberdade de agir, tratar, renovar, curar e trazer o que eu preciso na minha alma. Tanto os que estão aqui como os que estão online, que sejamos pegos pela tua voz. A voz que é inconfundível, a voz que é como voz de muitas águas. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Diga graças a Deus. Ela morreu. Ela morreu. Não foi o inimigo que caiu. Não foi uma promessa que se cumpriu. Não foi uma vitória. Foi uma perda. Abraão acabou de perder a sua companheira de vida. Aquela que, quando Deus o chamou, lá no começo do seu ministério, ela pagou um preço com ele. Abraão perdeu a sua amada, a sua Sara. A Bíblia não pula essa cena. A Bíblia não esconde a reação de um homem, um patriarca, no momento de dor. A Bíblia também não espiritualiza isso. A Bíblia trata de forma muito séria. E a Bíblia não finge para mim e para você que Abraão foi forte o tempo todo, mesmo sendo quem ele é, o grande Abraão. E o texto é enfático. O texto diz que Abraão chorou. Uau! Você tem noção de quem é esse homem? Um homem que teve coragem de abandonar tudo por uma visão. Um homem que teve coragem de abandonar sua terra, seus pertences, seu patrimônio, por uma voz que apenas disse para ele: vai andando que uma hora eu te mostro. Mas agora ele chora. Porque perdedores perdem, mas vencedores também perdem. Vencedores também perdem. Coloque isso na sua cabeça para que o diabo não te perturbe mais. Vencedores também perdem. E perder não te torna um perdedor.
Este é um dia de perda para Abraão. Todos nós vamos perder. Todos, sem exceção. Todos nós. O problema não é perder, porque todos vão perder. O problema é que nem todo mundo reage na perda como gente que tem aliança com Deus. Esse é o nosso grande desafio. Se você reparar no texto que li a você, em Gênesis 23, não diz que quando Sara morreu, Abraão imediatamente foi negociar a terra para sepultá-la. Entre esse período de Abraão ver que Sara morreu e ir negociar a terra, a Bíblia deixa claro que primeiro ele chora. O grande Abraão está chorando. O grande patriarca está chorando. Aquele que subiu em um monte para entregar seu filho, agora está chorando. Isso revela que a fé verdadeira, ela não ignora o dia da perda. A fé verdadeira não passa por cima da dor. A fé verdadeira não trata a dor como fraqueza. Fraqueza não é enfrentar a dor. Fraqueza é negar o luto. Alguns falam, você é fraco porque chora. Na verdade, fraco é aquele que sabe que precisa chorar e finge que nada aconteceu. Fraco é aquele que não se permite sentir o que está acontecendo. Abraão chora. E é por isso que eu entendo em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, quando o Salomão vai dizer que tem tempo sim de chorar, tem tempo sim de prantear, e também tem tempo de dançar. Abraão está chorando. O próprio Filho de Deus, em João capítulo 11, verso 35, chora diante do túmulo de Lázaro. O versículo menor da Bíblia é esse. Jesus chorou. Se o Filho de Deus chorou, quem é você para se proibir de sentir o que está acontecendo? Quem é você para olhar no espelho e dizer, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou sentir? Quem é você? Se Abraão chorou diante de suas perdas, mas observe, Abraão chora. Ele chora porque ele sente o que está acontecendo. Ele chora porque ele teve uma perda de algo que amava. Mas logo depois de chorar, a Bíblia diz que Abraão deixou ali o corpo. Fala comigo, deixou o corpo. Ele não fica abraçado ao corpo de Sara. Ele não diz que agora a vida dele acabou. Não, a Bíblia deixa claro que ele chora pela perda, mas logo depois do choro, ele deixa o corpo de Sara ali, porque ele tem que fazer alguma coisa. Ele não vai morar na perda. Ele não vai esticar o chiclete da perda. Ele sente a perda, ele chora pela perda, mas logo ele deixa o corpo ali. Ele chora, mas ele não permitiu que a dor se instale nele. Sabe do que é? O que eu estou falando aqui? Dor instalada. Aquilo que era para passar, de repente fica. Abraão, ele não transforma a perda num endereço, numa moradia. Ele não está disposto a construir uma tenda para ficar ao lado do corpo de Sara. Ele chora, mas agora ele deixa, porque ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa seguir para resolver o dia de amanhã, porque aquele dia não vai marcá-lo para sempre. Eu tenho uma palavra para dizer para você: esse momento não vai marcar você para sempre. Não pode. Deus te dará uma força hoje, vinda do trono da graça, que você terá a capacidade de dizer, olha, eu estou sentindo muito o que aconteceu, mas Deus está dizendo, deixa aí esse corpo e vamos resolver, porque amanhã
algo novo precisa que siga em diante. Eu me lembro muito do que Abacuque diz, e faz todo sentido para mim, diante das perdas da vida. E perdas não me torna perdedor, perdas não me torna alguém desgraçado pelas perdas. Não, Abacuque vai dizer em capítulo 3, verso 17, algo incrível, porque ele perde o tempo todo. Ele vai dizer: é mesmo que a figueira não floresça, perda; nem que haja fruto na videira, perda; mesmo que a safra da azeitona decepcione, perda; os campos não produzam alimento, perda; mesmo que não haja ovelha no curral, perda; nem bois nos estábulos, perda. O que ele vai dizer? Eu não vou morar aí. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: eu estou perdendo de todo lado, mas eu escolhi não morar na perda. Eu não vou ficar dentro do celeiro chorando porque está vazio. Eu não vou ficar no meio do pasto lamentando da vaca que morreu, do cavalo que morreu. Pode tudo estar sendo arrancado de mim, mas o meu lugar de moradia é exultar ao Deus da minha salvação. Você não pode fazer a dor de moradia, você não pode trazer o trauma de identidade, você não pode criar um estilo de vida porque Sara morreu. Há uma dor, é algo que vai devastar o seu coração, mas não posso morar ali. Eu pergunto: quantos estão morando ainda ao lado, abraçados ao corpo de Sara? Talvez o corpo de Sara seja um emprego que você perdeu há anos e ainda não conseguiu largar. Seja alguém que feriu você e até hoje você não conseguiu deixar. Seja uma igreja que você passou e te enganaram, e daí? Ou seja alguém que foi bom para você, mas partiu. O que aconteceu? Gente, não é negar a perda. Abacuque está dizendo: as ovelhas perdi, os bois perdi, a videira perdi, a oliveira perdi, mas isso não vai governar a minha vida. Isso não pode governar a minha vida, não pode governar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vão arrancar de mim, mas eu posso controlar o que vai controlar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vai acontecer amanhã comigo. Eu não posso controlar o que vão fazer com os meus bens materiais, mas eu posso controlar quem vai sentar no volante da minha alma. Eu quero liberar uma verdade para você. Gostando você ou não, perdas fazem parte da vida, até dos homens que tiveram as maiores promessas da história. Você não pode achar que porque perdeu você é menos importante para Deus. Os homens que tiveram as maiores promessas da história também tiveram grandes perdas. Isso é tudo que o diabo não quer que você aprenda, porque o diabo quer que quando você perca, você diga: eu sou amaldiçoado, eu sou um infeliz, Deus não me ama, estou sofrendo macumba, só é possível, é gente me perseguindo. Mas escute esta verdade no teu coração e anote-a muito bem profundamente: perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Perdas não matam promessa, perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Sara viveu muito, mas morreu. Abraão andou com Deus, mas agora está enterrando quem ama. A aliança com Deus não te isenta de perdas. Não construa uma relação com Deus debaixo de ganho, porque quando chegarem as perdas, você vai sumir da presença de Deus. A aliança te ensina, não que você nunca vai perder, mas que você sempre vai conseguir atravessar quando perder. A aliança te ensina, não que eu dependo de sempre estar somando, mas quando tirarem, eu não quebro, eu não morro, eu não olho para trás. E agora vem a parte mais linda desse texto. Abraão vê que Sara morreu, ele chora, mas agora ele deixa o corpo de Sara, e a Bíblia diz que ele levantou-se. Fala comigo: levantar-se. É isso que o diabo tem medo, que você se levante. Há um poder em um homem e uma mulher que se levanta. Há um poder em um homem e uma mulher que ainda no meio do luto se levanta. Há uma glória que o céu derrama quando um homem se levanta. Eu não sei muito bem como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa: eu vou amanhecer em pé. Eu não sei muito bem o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei que seja lá o que for acontecer, eu estarei em pé. E sabe o que ele diz? Eu vou me levantar e vou falar com os hititas. Quem são os hititas? Os donos da terra. Ele está em Hebrom, em Canaã, e ele vai falar com os hititas. Ele é um homem que está em luto. Ele é um homem que acabou de perder a mulher da sua vida. Ele acabou de se deparar com a pessoa que ele amava, morta em seus braços. Mas ele levanta: eu preciso tomar decisões, porque ele é um homem em luto, mas ainda é um governante. Ele é um homem em luto, mas ainda tem que exercer autoridade.
Não deixe suas perdas roubarem sua autoridade. Não deixem suas perdas roubarem seu poder de decisão. Quem tem que resolver o funeral de Sara é ele. E ele tem que resolver o funeral de Sara mesmo em luto. Ele não pode transferir a responsabilidade para outro. E eu quero dizer uma coisa para você: não importa que tipo de perda você tenha, você não pode abrir mão do governo que Deus colocou na sua mão. Você não pode deixar que outros assumam o controle da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe como é difícil. Eu não sei, não estou menosprezando a sua dor. Eu só sei que você não tem o direito de abrir mão do que você conquistou e é seu governo. Abraão é um homem ferido, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Abraão é um homem enlutado, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Eu tenho que sepultar a minha esposa. Eu tenho que resolver. Não posso ficar deitado aqui no chão chorando. Eu tenho que continuar, mesmo debaixo de dor. E ele se levanta e vai falar com os hititas. E olha o que os hititas falam para ele quando ele vai falar com os hititas. Põe o versículo 6 do capítulo 23 para mim. Olha, leia comigo a primeira linha só, até o ponto ali. 1, 2, 3. Abraão acabou de ver sua esposa morrer. Ele abraça e chora. Ele levanta porque ele tem que resolver o problema do funeral. Ele vai falar com quem é dono da terra, os hititas. E quando os hititas veem Abraão se aproximando, qual é o adjetivo que chamam Abraão? Príncipe de Deus. Porque ele está em luto. Mas o luto não o fez perder a sua identidade. Ele está quebrado por dentro, mas quando alguém olha para ele, não vê um coitado, vê quem? Um príncipe de Deus. Quando alguém olha para ele, não vê alguém que vai acabar com a vida, vê que é um príncipe de Deus. Ele está chorando pela perda de alguém que ama, mas ele continua sendo, diante dos olhos de todos, o quê? Um príncipe de Deus. E é essa unção que você vai ter. E vão falar assim: agora ele não levanta mais, agora ele morreu. E quando olharem para você no dia seguinte a perda, vão dizer: uau, lá vem um príncipe de Deus, lá vem uma princesa de Deus. Ele não perdeu o brilho, ele está quebrado por dentro, mas a unção está sobre ele. Eu declaro esse poder sobre você. Você sempre será visto por todos como um príncipe de Deus. Abraão está longe de sua terra, ele é um estrangeiro. Mas quando o dono da terra olha para ele e não diz: lá vem o viúvo coitado, lá vem o viúvo que agora já era, lá vem o viúvo que vai enlouquecer, lá vem o viúvo que vai cair em depressão. Não, lá vem um príncipe de Deus. Lá vem aquele que perdeu, mas continua bebendo da fonte. Deus te dará estrutura para se levantar neste dia, porque perder não te torna um perdedor. Você não é um perdedor. O diabo está mentindo para você, o diabo está mentindo para sua mente, o diabo está mentindo para o seu espírito. Grita bem alto: perder não me torna um perdedor. A perda não te torna um perdedor. Você que está online, a perda não te torna um perdedor. Para alguns aqui que estão sofrendo crises existenciais, eu quero te dizer uma coisa: a perda não apaga o teu chamado. Não permita que a perda apague o teu chamado. Eu não vou pregar mais porque eu perdi, eu não vou cantar mais porque eu perdi, eu não vou... Pare de ser besta. Nenhuma perda humana apaga aquilo que Deus derramou sobre você. O que Deus derramou sobre você é irrevogável. Os dons são irrevogáveis. Há um poder sobre você. Abraão acabou de perder a mulher de sua vida, mas olham para ele: você é um príncipe de Deus. Ele tem um chamado, ele tem uma unção. E eu quero declarar que pode arrancar tudo, mas não pode arrancar a unção que Deus derramou sobre sua vida. E a unção você se refaz, a unção você se levanta. Tem gente que perde qualquer coisa, e junto com aquilo que perde postura, irreconhecível, já não faz higiene, já não se levanta, já não levanta o olhar, perde a fé, perdeu qualquer bobagemzinha aí e já pronto, não acredita mais em nada, perde o caráter, volta a beber, volta a fumar, volta a cheirar, perde a identidade, perde a visão. Abraão acabou de perder a esposa, mas ele continua príncipe. Você é um príncipe de Deus. Ninguém pode roubar que você faz parte da monarquia do céu. Você faz parte da realeza celeste. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai andar na pose de realeza em nome de Jesus. Lá vem o príncipe. Não tem uma placa dizendo eu sou príncipe, não tem um cartaz dizendo eu sou príncipe. Tem uma identidade que todo mundo olha e diz: esse aí é da realeza, esse aí é príncipe, essa aí é princesa. Você vai sair desse culto em pé pelo poder do nome de Jesus. E aí ele chega para os hititas. É lindo isso, é lindo.
Aí os hititas olham para ele e falam assim: não, você é um príncipe, faz o seguinte, pega o corpo da sua esposa, a gente vai deixar você usar as melhores sepulturas que a gente tiver, os túmulos melhores que tiverem aqui em Hebrom, você pode sepultá-la onde você quiser, é seu, pode sepultar, a gente deixa com você. Qualquer sepultura, enterra aí, é nossa, mas a gente deixa. Sabe o que Abraão diz? Não. Fala comigo, não. Não parece ser uma boa ideia alguém no momento de dor seu fazer uma gentileza dessa para você? Mas Abraão diz: não, eu só quero se eu puder comprar. Eu não quero que vocês me deem nada, porque fé não vive de favor emocional. Eu não vou ficar em pé porque alguém vai me fazer um favor, desculpa. Eu não vou me levantar porque alguém está tendo dó de mim, dizendo: ah, eu te empresto. Não, eu vou ter a dignidade, eu vou comprar a sepultura da minha esposa. Eu estou em luto, e não é porque eu estou em luto que eu vou viver de muleta emocional. Caridade, eu não quero caridade, eu vou comprar, porque aquilo que me emprestam, um dia me tomam. Aquilo que é meu para sempre. Se eu me levanto no luto porque alguém está me emprestando força, alguém está me emprestando motivação, alguém está me emprestando um ombro amigo, alguém está me emprestando atenção, o dia que essas pessoas não puderem mais me emprestar e tomarem de volta, eu volto para o chão. Mas se eu comprar pelo sangue de Jesus aquilo que a cruz me entregou, com beijo ou sem beijo, com abraço ou sem abraço, com atenção ou sem atenção, com caridade ou sem caridade, eu nunca mais volto para o chão. Abraão diz para os hititas: muito obrigado pela caridade de vocês, mas eu não vou sepultar minha esposa em túmulo emprestado. Coloquem o preço que eu pago. Quando é que você vai parar de deixar os outros resolverem os seus problemas de graça? Quando é que você vai parar que as pessoas olhem para você, para suas perdas, e resolvam emprestando coisas que não são suas para você ficar mais calmo? Quem tem promessa se posiciona e não se acomoda. Quem tem promessa conquista e não aceita esmola. Quem tem promessa adquire o que Deus tem para ele e não fica com pires na mão dizendo: quem pode me ajudar? Você não é filho de chocadeira, tem promessa. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa. Eu quero pregar para quem não está vivendo uma vida de puxadinho, para quem não está vivendo uma vida de remendo. Você não entrou na pia do batismo para viver uma vida de remendo. Você entregou sua vida para quem manda. Você não veio cultuar aqui porque você é um qualquer. Você é um filho de Deus. Então, por favor, pare de viver de acomodação. Aonde tem um cantinho para mim, quem tem alguma coisa para me emprestar, eu me posiciono como alguém que vai conquistar o que é meu. Eu não vou viver de empréstimo, eu não vou viver de caridade. Eu vou comprar o túmulo da minha esposa e essa terra vai ser nossa. Comece a dizer para as sepulturas e para os lugares que estão te dando: eu não quero mais, eu não quero. Eu me lembro de Isaías capítulo 43 verso 18, quando Isaías diz: ó, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Não é sobre desrespeitar a história de Sara, não é sobre não negar a história que está para vir, mas é não permitir que o passado controle o meu futuro. Eu não posso deixar que o empréstimo de uma sepultura me faça ficar com preocupações. Porque imagine uma coisa, imagine se Abraão enterra Sara numa sepultura emprestada. A qualquer momento, se é emprestada, eles podem retirar os restos mortais de Sara e desfazer. Quando você constrói uma vida num solo que não é seu, você nunca vai ter paz para seguir em frente. Você sempre vai ter que revisitar para ver se aquilo que um dia você começou está lá. Mas quando você compra, quando é seu, quando você constrói uma base sólida, você segue em frente sem olhar para trás, porque você sabe que se é Deus que te deu, ninguém toca, ninguém mexe. Mas se você construiu uma base, uma vida sobre empréstimos, sobre ajudas de pessoas que querem fazer parte da sua história, você sempre tem que olhar para trás para ver se as coisas e os acordos estão mantidos. A segunda coisa que você tem que lembrar: não transforme solidariedade temporária na base da sua vida. Eu repito para você: o que é emprestado pode ser tirado depois.
O que é comprado na fé fica para sempre. A gente se humilha tanto para receber algo do homem, que se estivesse se humilhando diante de Deus já tinha ficado. Abraão não aceita a dó, ele se posiciona na promessa. E eu quero declarar aqui, eu não sei para que eu estou pregando não, mas tem gente que precisa ouvir isso aqui. Abra seus ouvidos, porque Deus manda eu te dizer. Tem pessoas aqui que precisam parar de viver de empréstimo emocional. O que é empréstimo emocional, pastor? Para eu ficar bem hoje, eu me sujeito a tudo. Eu me sujeito a todos. Parar de viver de favor. Chega de viver de favor. Até quando? Uma coisa é você depender um período curto. Outra coisa é você se acostumar a viver uma vida de favor. Mora de favor, trabalha de favor, tudo de favor. Precisa de alguém para te trazer para a igreja de favor, tudo de favor. Muleta espiritual. Ora por mim, clama por mim, jejua por mim. Esses dias uma mulher me encontrou: pastor, você ora por mim? Eu falei: não, ora em você. Eu falei brincando, depois eu falei: oro sim, mas se você orar, né? Claro. A gente, né, bate, depois assopra. Eu oro, mas primeiro você ora. Você está orando por você? Porque tem gente que ora por mim. Não, ó, para de muleta. Tem apoios que não pode nos sustentar. Deus quer te dar uma base própria. Agora, olha que lindo, gente. Tudo aqui na Bíblia é maravilhoso. Põe para mim o versículo 4 de Gênesis 23. Versículo 4. Olha que lindo. Leia comigo até vocês. 1, 2, 3. Era só até a primeira linha, mas tudo bem. Vamos ler todos então? 1, 2, 3. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar. Qual é essa terra? Essa terra é Hebron, em Canaã. Abraão ainda não sabe. Mas quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus, era essa terra que Deus iria entregá-lo como promessa. Ele ainda não sabe que é essa terra, mas é essa terra. Essa terra se chama Canaã, que Josué vai conquistar lá na frente. É essa terra. É essa terra que Deus prometeu para ele. Nós estamos no capítulo 23. É essa terra que Deus prometeu para ele no capítulo 12, 13 e 15 de Gênesis. Ele disse: é nessa terra que um dia, está vendo as estrelas do céu? Você não pode contar, né? Mas assim vai ser a sua descendência. É nessa terra, lembra das areias, dos grãos de areia? É nessa terra que um dia você vai ter tantos filhos, tantos descendentes, que não vai dar para contar. É essa terra que Sara morre, chamada Canaã. Ele ainda não era dono dela. Nessa terra havia uma promessa, mas quem mandava nessa terra eram os hititas. Então, quando ele vai falar com os hititas e diz: eu não quero que vocês me deem, me emprestem, eu quero comprar. Olha o que acontece no versículo 15 e 16. Fica comigo, já vamos revelar o que Deus tem para você. Gênesis 23, 15 e 16. Os hititas falam assim: fica com alguma sepultura de empréstimo. E Abraão diz: não, eu quero comprar. Aí eles enfiam a faca. Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale quanto? 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso para mim e você? Tipo, sepulte a sua falecida esposa. É 400 ciclos de prata. Você vai gastar tanto dinheiro assim? Para que isso? Não precisa disso. Sepulta ela aí. E Abraão concordou com Efron, e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Ele não pechincha, ele não pede desconto, ele não aceita a oferta de sepultá-la de graça. 400 peças de prata para um pedaço de túmulo é um valor altíssimo. Humanamente injusto, mas profeticamente certeiro. Ele compra no presente o que Deus prometeu para ele no futuro. Ele compra hoje
algo que é pequeno, mas que amanhã vai se transformar numa nação inteira. Se ele aceitasse um pedaço de terra de favor, talvez as coisas ficariam mais difíceis lá na frente. Eu não estou dizendo que Deus não cumpriria a promessa, mas estou dizendo que o homem de fé não tem medo de se posicionar no hoje por aquilo que Deus o prometeu no futuro. Se Deus te prometeu algo grande no futuro, e tudo que você tem hoje é um pedacinho de terra para conquistar, mesmo que esse seja um preço alto, adquira hoje aquilo que aponta para a promessa de amanhã. Se Deus te prometeu ter empresa no mundo inteiro, e tudo que você tem hoje é a oportunidade de alugar uma lojinha pequena, comece com essa lojinha pequena, porque ela vai ser a ponte para você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus prometeu toda a Canaã para Abraão, e hoje tudo que ele tem são 400 ciclos de prata para comprar uma sepultura, para comprar um túmulo. E isso revela que a fé vem antes de ver. É isso que Hebreus 11 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que eu espero. A fé é entender que não estou vendo toda a grandeza que Deus me disse, mas eu estou dando passos de fé. Eu não estou vendo toda essa nação que Deus disse, mas eu estou comprando o primeiro túmulo. Eu já tenho um pouquinho de terra na nação que Deus vai me dar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas comece a pisar na terra que Deus te prometeu, ainda que seja uma fração pequena, ainda que seja só um túmulozinho diante de uma cidade inteira que Ele te prometeu. Vá ocupando o território que você pode ter. Não aceite empréstimo, compre. Não aceite empréstimo, tenha dignidade, é seu. Vai tomando conta do território, vai tomando conta daquilo que Deus colocou na sua mão, porque isso muda tudo. Posicionamento precede manifestação. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona numa casa perturbada como um homem de Deus, a glória de Deus vem. Abraão está dizendo: eu não tenho muito aqui, eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma piscina, mas um pedacinho de jazigo eu já tenho aqui. É o que eu preciso para ver as promessas de Deus se cumprirem. Posicione-se. Isso muda tudo. Ele compra, e lá na frente toda a Canaã vai ser dos seus descendentes. Abraão não espera Canaã virar a posse da terra. Abraão já enterra a sua esposa na terra que Deus vai dar lá na frente. Ele nem imaginava, mas naquele túmulo que ele está comprando por 400 ciclos de prata, a sua esposa já está morando fisicamente na terra que Deus lhe prometeu. Ele perde Sara, mas ele não perde o futuro. Ele perde a pessoa que ama, mas ele não enterra a dor, ele planta fé. No meio das suas dores, plante fé. Plante com dignidade. Surpreenda os ímpios que estão à tua volta. Surpreenda pessoas dizendo: agora ele quebra, agora ele morre, agora ele enlouquece. Surpreenda-os dizendo: eu não planto dor, eu planto fé. Repita comigo: eu não planto dor, eu planto fé. Vai exigir uma energia enorme, mas quando você deitar o teu corpo na cama de noite, fique tranquilo que toda a energia que foi arrancada de você durante o dia, enquanto você dorme, Deus repõe. Você não planta dor, você planta fé. E algumas sementes serão geradas em maturidade no meio das suas perdas. Um homem pode perder tudo, mas não pode perder a sua fé. Eu estou pregando para alguém aqui. Alguns choram e nunca se levantam. Alguns perdem e nunca se erguem. Alguns sofrem e nunca reajam. Mas hoje Deus está te dizendo: chore, mas levante. Abrace sua Sara, mas vá resolver sua vida. Abrace suas perdas, chore por elas, mas vá falar com os hititas e vá comprar aquilo que vai enterrar com dignidade aquilo que você perdeu. Porque eu não fiz você para plantar dor, eu fiz você para plantar fé. E onde você planta fé, frutifica. Onde você planta fé, gera milagres. Onde você planta fé, a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus feixes, dançando e celebrando e cantando. Não acaba com a dor, acaba com a glória. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Deus manda te dizer: não negue a dor, não negue o que você está sofrendo. É muito difícil perder alguém que ama, é muito difícil perder patrimônio, é muito difícil perder reputação, mas não negue a dor, mas não viva nela. E hoje Deus está tirando você dessa caverna. Eu estou vendo isso, pela fé eu estou vendo isso. Deus está colocando as mãos em você. Ele vai arrancar você desse luto, Ele vai arrancar você desse quarto escuro, Ele vai arrancar você desse quarto, Ele vai tirar você de trás dessa cortina, Ele vai arrancar você daí, porque você não nega a dor, mas você não vai morar aí.
não vai aceitar muletas emocionais. Eu não quero ninguém tendo dó de mim, eu não quero ninguém dizendo você é um coitadinho, eu tenho muita pena de você. Eu não quero que tenham dó de mim. Eu tenho dignidade espiritual, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho uma família que Deus me deu. Eu não vou morrer, eu estou sentindo a perda, mas eu não vou morrer junto com quem morreu, eu não vou me perder junto com o que arrancaram de mim. Pastor, mas é difícil. Olha, se é difícil para você, eu quero te apresentar Jesus Cristo hoje, porque Ele torna o difícil possível, Ele torna o impossível possível. Se é complicado para você, eu vou mostrar alguém que descomplica, porque se você acha que tem que ter um mas, depois que eu falo de Jesus, você nunca encontrou Jesus. Escute uma coisa que eu vou te dizer: toda frase na vida que você coloca a palavra mas, aquilo que vem antes do mais não tem valor. Se você falar assim, nossa, você está bonito, mas essa calça que você está usando, a pessoa está feia. Porque só tem valor o que vem depois do mas, não o que vem antes. Nossa, você emagreceu, mas não emagreceu coisa nenhuma. Nossa, esse seu emprego é bom, mas não é bom. Porque o mas é a verdade. O que vem antes do mas é só para encher linguiça. Quando você fala assim, Jesus cura, mas Ele não cura. Quando você diz Jesus liberta, mas Jesus não liberta. Jesus transforma, mas é difícil. Então Jesus não transforma. Depois da palavra Jesus não pode vir o mas. Depois da palavra Jesus tem que vir um ponto final. Jesus, 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 Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura. Não tem mas, não tem difícil. Ele é tudo, Ele é todos, Ele é o todo-poderoso, Ele é o príncipe da paz. Ele pega uma pessoa quebrada e ergue ela. Ele pega uma pessoa traumatizada e põe ela no eixo. Jesus é suficiente, Ele é suficiente. Grita comigo, Jesus é suficiente. Suficiente. Não permita que as perdas roubem a tua dignidade espiritual. Jesus é suficiente. Ele é o remédio para todas as horas. Ele é a alegria. E hoje eu quero declarar: encerre os ciclos da tua dor. Sepulte a sua Sara com dignidade. Sepulte e termine a história com dignidade. Não viva de favor e dê um passo de fé. Recupere o sonho, recupere o tempo, recupere a pessoa. Você não pode perder o seu Deus por uma perda humana. Você não pode perder a promessa porque Sara morreu. Você não pode perder seu futuro. E eu encerro dizendo: Abraão chorou. Abraão se levantou. Abraão se posicionou. E Abraão plantou fé no meio da dor. Faça isso hoje. Perda não define o seu destino. A sua reação define. A sua reação define. Perda não define o seu destino. A sua reação define. Você não é um perdedor porque perdeu. Agora a sua reação pode te tornar um perdedor. A forma como você digere. Abraão nos dá uma aula de dignidade no meio de suas perdas. Feche os seus olhos um instante. Fala assim comigo: eu posso perder coisas, mas eu não perco quem Deus me fez ser. Hoje você pode até chorar, porque a Bíblia não nega a dor. A Bíblia não nega que homens de promessa têm perdas. Homens de promessa têm perdas. Homens de promessa sepultam. Homens de promessa se despedem. Homens de promessa também veem o coração partido. Homens de promessa também se despedem. Mas homens de promessa dizem: eu não quero que, por favor, ninguém venha me carregar no colo. Qual é o preço? 400 ciclos de prata? Eu pago. Mas minha esposa não será sepultada numa terra que podem me tirar. Eu vou terminar em paz, com dignidade. Deus hoje vai te levantar. Ele vai limpar sua mente. Ele vai limpar seu coração. O Espírito de Deus vai se apoderar de você de uma forma tão linda hoje, que uma autoridade vinda de Deus vai arrumar até a tua postura física.
Alguns aqui estão começando a andar prostrados, ombros para baixo, cabeça baixa, irreconhecíveis, como se fossem atropelados pela vida. Deus não vai devolver só a dignidade, Deus vai devolver a postura. Você vai voltar a andar ereto, vai voltar a falar com autoridade espiritual. Ainda sangrando por dentro, você vai entender que não é um plantador de dor, é um plantador de promessa. E essa perda não te torna um perdedor. Essa perda apenas ensina que ciclos vão e vêm. Essa perda apenas ensina que Deus tem fases. Deus começa e termina. E se Ele não terminou com você, você também não tem o direito de terminar. Se Ele não levou você dessa terra, é porque o seu chamado ainda não acabou. E Deus diz: agora encerre essa fase. Você não é um perdedor. Pare de ouvir o diabo, pare de ouvir as pessoas, pare de ouvir sua própria voz. Ouça-me e vá adiante, porque essa pequena terra que você está comprando hoje, se você se posicionar, eu manifestaria a promessa que te fez. Aleluia, 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 aleluia. Imagine Abraão sabendo que aquela terra que sepultou Sara, que pagou 400 ciclos, era a terra que Deus o prometeu anos antes, muitos anos antes, que ele caminhou sem saber onde era. Deus não erra, querido. Deus não erra, querida. Deus não dá um ponto sem nó, querido. Deus sabe o que está fazendo. Posicione-se. Pai, eu quero orar por eles agora. Eu quero orar porque muitos estão impregnados, intoxicados pelas mentiras que o diabo contou. Muitos estão falando do nome de Jesus como se ele não fosse suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. Nós não negamos a dor, mas o Senhor é suficiente. E hoje nós estamos declarando que essa situação não me torna um perdedor. Eu me lembro das promessas que tu me fizeste. Eu me lembro do chamado. Eu me lembro do dia que o Senhor me chamou. Eu me lembro das promessas. Eu me lembro, Pai, do dia que o Espírito Santo me tomou. E por mais que hoje as coisas tenham mudado, eu não vou esquecer das promessas. Levanta-nos em glória. Levanta-nos em glória hoje. Cura corações. Para a glória de Jesus. Você pode se colocar em pé. Você vai se levantar hoje, em nome de Jesus. Você vai comprar sua terra de dignidade, em nome de Jesus. Todas as muletas que você depende vão acabar hoje. Eu preciso da sua ligação. Não, eu preciso de Jesus. Jesus é a minha força. Aos publicanos, pecadores, pessoas que a sociedade marginalizava. E também contou essa mesma parábola aos fariseus e aos mestres da lei. O grande objetivo desta parábola era mostrar o amor de Deus por aqueles que se perdem. E para isso ele mostra como também as pessoas se perdem. E eu espero que o Senhor fale com você, traga a direção à sua vida. A gente não está aqui só para se sentir legal, feliz. A gente está aqui para ter vida em abundância. E que Deus venha como realmente uma espada que penetre minha alma, meu espírito, que denuncie as coisas que estão me destruindo e traga limpeza ao meu coração. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém, nem a lavagem, ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai.
E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos comer e vamos festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar o seu regresso. Curve sua cabeça, peça a Deus para falar com você. Peça a Deus que fale tão profundamente, que a sua vida seja restaurada pelo poder da palavra. Peça ao Senhor agora para te ajudar a limpar a mente de toda e qualquer distração. Nenhum outro pensamento é importante, nenhum outro compromisso é importante. Nada é mais importante do que ouvi-lo agora. A voz que sonda, que freia meus impulsos, a voz que me dá direção, a voz de Deus é o que nós queremos. Diga graças a Deus. Eu quero te mostrar uma coisa nesse texto que muitas vezes a gente não percebe. Esse texto não é sobre um rapaz que um dia decide sair de casa só, perde tudo e deseja voltar para a casa do pai. Não é só sobre movimento de sair de casa, pegar a herança, perder tudo. É uma história que acontece muitas vezes. A gente sempre tem alguém para lembrar, quando lembra do filho pródigo, alguém que foi se aventurar em alguma coisa, muito animado, e depois volta, como diz o Chaves, como o cão arrependido, né? Mas não é só sobre isso. Perder, comer, lavagem de porco e voltar. Não. Porque você pode mudar de lugar e ainda assim continuar vivendo num chiqueiro. Você pode mudar de emprego e ainda viver como num chiqueiro. Você pode mudar de relacionamento e ainda viver num relacionamento de chiqueiro. Você pode mudar de igreja e ainda viver num chiqueiro. Então, o ouro desse texto não é o rapaz saindo da casa do pai, indo festejar, perder tudo e depois voltar. Não. O ouro desse texto é a capacidade que ele teve de mudar por dentro. Mudar por dentro. Porque eu posso estar no mesmo lugar, mas já estar voltando, se eu conseguir mudar por dentro. Esse texto, ele é tão profundo porque ele mostra para mim que a lama da vida não é o fim. Que a lama é a consequência das nossas burrices, dos nossos equívocos, das nossas vontades. E o problema da lama é que alguns chamam lama de casa. Que bom que o personagem desta parábola, quando está na lama do chiqueiro, ele cai em si e deseja mudar. Mas alguns não. Alguns vivem numa lama eterna. Moram na lama, trabalham na lama, casam-se na lama. O texto começa dizendo que a vontade desse jovem de ir embora nasceu quando ele estava dentro da casa do pai. O texto diz que ele decidiu ir para uma região distante. Fala comigo, distante. Região distante é muito mais do que o desejo de ir por uma geografia. A palavra distante aqui não é sobre uma cidade que ele queria ir, sobre um sonho de ir para um bairro, não. É sobre querer estar longe daquela presença que até então ele tinha. Veja que o texto não diz qual é o nome da cidade que ele vai. O texto diz apenas que a vontade dele era ir distante. Tão distante ao ponto de se afastar do coração do pai. É quando você está num ambiente que é a casa do pai, você frequenta, mas você sente que não pertence mais. Esse lugar não pertence a você. Você vem
mas é como se não viesse. Ou você trabalha, mas não faz sentido. A verdade é que esse jovem, ele decidiu sair da casa do pai para um lugar distante. Eu me preocupo muito com relação às coisas que nós fazemos da vontade de Deus no nosso coração. Porque eu ouço muitas pessoas falando assim: nossa, pastor, eu venho à igreja e eu me sinto muito bem. A gente já conversou sobre isso outras vezes. Eu venho ao culto, nossa, eu saio renovado. E tudo isso é maravilhoso. Mas o que me preocupa, e aí vem algumas críticas que as pessoas fazem às igrejas, chamando algumas igrejas de coach, chamando algumas igrejas de amansa ego, é que tem algum momento da minha vida que eu preciso ir para casa triste comigo. Tem algum momento da minha vida que eu preciso entrar em crise. Porque se eu ficar feliz com Deus o tempo todo, é muito provável que eu não esteja ouvindo a Deus. Eu só esteja ouvindo o que eu quero ouvir. E eu não mudo quando escuto apenas o que quero ouvir. Eu mudo quando alguém tem coragem de me dizer a verdade. O homem mais sábio que já existiu disse que o inimigo, que é Salomão falando, o inimigo ele multiplica beijos, mas o amigo real ele fere. O que eu estou dizendo é que a gente pode estar na casa do pai, mas já vivendo uma mente de chiqueiro, mesmo estando dormindo em lençóis que o pai comprou, mesmo estando comendo em talheres que o pai produziu, mesmo estando ao lado de uma comida farta na mesa, mas sem perceber, uma mentalidade de chiqueiro já começou na minha vida. Isso se reflete quando eu deixo de obedecer a Deus para estar no ambiente da casa do pai, fazendo a minha vontade. Então eu não quero mais entregar a Deus a minha santidade. Eu não quero mais entregar a Deus aquilo que Ele espera de mim. Eu quero fazer da minha vida o meu desejo. A Bíblia diz que esse garoto, esse rapaz, pegou a parte dele na herança e ele foi para longe. Jesus não diz que o filho se perdeu. Ele não se perdeu. Esse menino não é perdido. Esse menino decidiu ir para longe. Porque a perdição começa antes do pecado aparecer. A perdição começa antes da sujeira grudar no meu corpo. Antes de eu deitar do lado do porco. Antes de desejar comer lavagem de porco. Eu ainda estou vestido como filho. Eu ainda tenho anel de filho. Eu ainda tenho perfume de filho. Mas a perdição já está em mim. A gente precisa medir hoje a distância entre eu e a presença. E ver o quão distante eu estou dela. O quão distante eu estou das mudanças que tenho que fazer. A gente pega hoje famílias disfuncionais. Pessoas que quando a gente começa a conversar, a gente nem reconhece. Gente que a gente olha na igreja e fala assim: uau, você é uma bênção. E quando a gente começa a conhecer um pouco da história da pessoa fora da igreja, como ela se comporta, como vive, como reage, como cria os filhos, o que faz quando não está no ambiente da casa do pai, a gente fica assustado e percebe dizendo: mas essa pessoa é crente mesmo? Mas essa pessoa entregou a vida para Jesus mesmo? Será que isso é comportamento de um crente? Será que falar assim é comportamento de um crente? Namorar assim é comportamento de um crente? Ter esse linguajar, falar dos outros como fala, é comportamento de um crente? Sim, Jesus Cristo perdoou o nosso passado, mas evangelho é transformação. E algumas vezes a gente está na casa do pai com uma mente de chiqueiro e não deixa o pai curar a gente. Isaías 59 diz, versículo 2, que as nossas maldades, você pode cantar, chorar, mas as nossas maldades, elas fazem separação entre você e o seu Deus. E os pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não ouve. Pode gritar, deitar no chão, rolar, fazer o que for, ele não ouve. Se houver um pecado de estimação, pecar, a gente vai pecar. Ninguém aqui é perfeito, mas quando o pecado se torna algo que não me dói mais,
é algo que eu convivo com ele, não me agride. Eu peco e passo peroba mesmo, e venho na maior cara de pau, e choro, e falo em línguas, e quando não estou na presença de Deus, eu peco, e peco. Sei que não posso fazer, sei que não posso agir assim, sei o que a palavra diz, mas não estou nem aí. A Bíblia diz: o pastor te ouve, o voluntário te ouve, o amigo te ouve, mas os nossos pecados nos separam de Deus. A distância desse filho, gente, não é um mapa. A distância é um estado. É um estado de estar distante. É um estado de estar longe. É um estado de estar distante. Chiqueiro não começa no chiqueiro. Chiqueiro começa quando a gente diz para o pai: me dá a minha parte que eu quero ir embora. É assim que começou o chiqueiro. Alguns acham que independência é maturidade. Eu faço da minha vida o que eu quero, na minha casa mando eu. Aquele jovem olha para o pai na parábola e diz: eu quero a minha parte na herança. O pai está vivo. Não é comum se pedir herança para alguém que está vivo. Ele quer antecipar. Ele quer herança sem convívio. Ele quer herança sem relacionamento. Ele quer recursos, mas não quer o pai. Ele está cego. E ele não está no chiqueiro, mas o chiqueiro já está reinando nele. E aí eu me lembro de Provérbios capítulo 14, verso 12. Lembra desse texto? Todos os dias que você estiver muito empolgado com alguma coisa, todos os dias que o seu coração estiver muito aceso para fazer uma coisa, eu tenho que fazer, uma revolta, uma vontade. Quando você estiver muito inclinado a atender um desejo do seu coração, lembra do que Salomão disse: há caminho que parece reto ao homem. Há caminho que parece reto, mas no final conduz à morte. Não é porque você está empolgado que é bom. Não é porque você está eufórico que é bom. Não é porque as suas mãos estão cheias de razão, de pedra, que é bom. Parece certo, mas não é. Parece liberdade, mas não é. Parece adulto, mas não é. Mata. É isso que ele está falando. Tem caminhos do coração do homem que mata. Esse jovem está dizendo para o pai: me dá a minha parte, eu vou embora, eu quero viver. E a Bíblia diz que ele foi viver com tudo que podia, mas o final é morte. E aí entra a cena mais triste. Jesus está contando essa parábola para judeus. O porco para o judeu é um animal impuro. E Jesus escolhe na sua parábola exatamente a figura de um porco, para mostrar que aquele jovem chegou no fundo do poço. Um judeu desejar comer comida de porco, está ao lado de um porco. Jesus está dizendo: esse camarada chegou no fundo. É a mais elevada humilhação. É a mais elevada. É o fundo do fundo. E o problema não é ele estar no chiqueiro. O problema é que a vida está empurrando ele para se acostumar ali. O texto que eu li a você diz que ele teve desejo por comer a comida do porco. Ele perdeu tudo. Mas ele não se perdeu quando estava ali. Ele se perdeu quando estava na casa do pai. Quando ele não teve vontade de viver na companhia do pai, de seguir as regras do pai, de fazer do seu jeito. O problema não é estar no chiqueiro. O problema é desejar morar ali. E eu me pergunto, quantos hoje estão dizendo: pastor, eu estou vindo aqui, e quando é que Deus vai fazer? E quando é que Deus vai fazer? E a pergunta é: quando é que você vai parar de fazer o que está fazendo? Quando é que nós realmente vamos levar o evangelho a sério? Quando é que nós vamos começar a lutar contra nossos vícios e não normalizá-los? Quando é que eu vou assumir que eu sou um crente e eu vou viver o que a palavra exige de mim? Quando é que eu vou começar a cortar na carne o que me dá prazer, para agradecer e dar prazer ao meu Deus? Quando é que eu vou ter conversas maduras com pessoas que convivem comigo e começar a comunicar para elas que acabou a patifaria? Quando é que nós vamos levar o evangelho a sério?
A Bíblia diz que esse jovem estava no chiqueiro. E é lindo porque nada mudou ao redor dele. Era porco de um lado, porco do outro. Não mudou nada. Os pés dele estavam na lama. Porcos ainda roncando à sua volta, chafurdando, sujeira para todo lado. Nada mudou ao redor. Não tinha nenhuma terra distante, não tinha nenhuma boa notícia, moscas voando em cima dele, mesma roupa, mesma sujeira, moscas rondando. Mas o ponto da virada desse jovem no chiqueiro não foi quando as moscas foram embora, não foi quando os porcos sumiram, não foi quando alguém chegou e disse: deixa eu trocar tua roupa, deixa eu dar um banho em você. A virada desse jovem não foi quando ele, deixa eu sair do chiqueiro. Ele nem precisou mudar de lugar. Tudo que ele precisou fazer foi mudar a mente dele lá dentro. Ele mudou a mente dele no meio do chiqueiro. Nada mudou. Ele mudou. Nada mudou. A cabeça dele mudou. O texto diz: e caindo em si, no meio das moscas, dos porcos, da lama, do chiqueiro, nada mudou. A mente dele mudou. Nada mudou. A mente mudou. O milagre começa na mente. A libertação começa na mente. A vida nova começa na mente. Tem gente esperando sair da lama para mudar. Tem gente esperando sair do chiqueiro para mudar. Eu não preciso sair da lama, eu preciso acordar. Eu não preciso sair do chiqueiro, eu preciso acordar. E caindo em si, e é isso que eu estou pregando para Lírio hoje. Não adianta nós lotarmos a casa. O que vai fazer as pessoas desejarem o Deus que você serve não é sua frequência nos cultos, não é o quanto o culto te faz chorar, mas é o quanto as pessoas conseguem ver um antes e um depois do dia que você entregou sua vida a Cristo. É o quanto as pessoas conseguem olhar para você e dizer: você é um novo marido, você é uma nova esposa, você é um novo funcionário, você é um novo crente, você é um novo vizinho, você é um novo profissional, você é um novo namorado, você é uma nova namorada, você é uma nova pessoa. Não me venha dizer quantos cultos você vem, não me venha dizer que área de voluntariado você serve, não me venha dizer quantos ônibus você pega para vir até a igreja, não me venha dizer se você se sente bem aqui. Me mostre o quanto o evangelho está fazendo você mudar. Me mostre o quanto você está tendo uma mente transformada. Me mostre o quanto você tem crises. Deitar no travesseiro à noite dizendo: o Espírito Santo está falando comigo, hoje é noite de mudança. Eu vou acordar amanhã cedo e amanhã terá uma limpeza, uma faxina na minha vida. Não me venha dizer quantos versículos você decorou. Me venha dizer o quanto de sujeira o evangelho arrancou da sua vida e o quanto de mudança ele está gerando em você. Comportamentos novos, vida nova. A Bíblia diz que aquele jovem está no chiqueiro e caindo em si. Sabe o que é isso? Arrependimento. Arrependimento real. Ele não está tendo nenhuma melhora, o cheiro não mudou, nada mudou. Porque arrependimento devolve a lucidez. Quando você se arrepende, você sai do mundo de Bob. Aquele camarada saiu da casa do pai, tomado de orgulho, tomado de vaidade, tomado de soberba. Ele disse: eu sou dono da minha vida, ninguém se mete. Gastou todo o dinheiro, mas agora, quando ele perdeu tudo, ainda no chiqueiro, ele se arrepende, e como se as escamas saíssem dos olhos, como se a mentira que o diabo contou saísse, ele lembra: uau, eu lembro quem eu sou, eu lembro quem eu sou, eu lembro. Você não precisa de uma mudança de ambiente, você só precisa de um arrependimento sincero. O arrependimento te dará a lucidez para enxergar a verdade, para enxergar a verdade. O que você precisa no meio dessa tempestade não é ficar se martirizando, mas é enxergar a verdade. Ele caiu em si, ele voltou a enxergar quem ele era, sem maquiagem, sem maquiagem. Ele voltou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, ficar triste consigo mesmo, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Paulo está dizendo: é muito bom quando você fica triste consigo mesmo, quando o Espírito Santo te alcança. É muito bom essa tristeza que a gente sente dizendo: puxa, eu pisei na bola,
Puxa vida, não é isso que Deus espera de mim. Não é esse o comportamento de um crente. Não é esse o comportamento de alguém que se batizou. Não é possível que eu esteja fazendo isso. Não é possível que seja essa a minha reação. O remorso, ele te humilha. O remorso, ele pisa em você. Por isso que Paulo fala que a tristeza do mundo produz morte. Uma pessoa que tem remorso, ela se pune, ela se corta, ela se machuca, ela fala palavras feias para si mesma. Uma pessoa que tem remorso, ela se acha indigna, mas o arrependimento te levanta. O arrependimento limpa a sua mente. O arrependimento não é sobre me sentir feliz ou triste, mas o arrependimento é voltar a olhar para o trono e dizer: eu não vou ficar mais no chão. O arrependimento te dá pernas para voltar a andar. Arrependimento te dá coragem para voltar a enfrentar. Arrependimento te faz entender que eu pisei na bola, eu desobedeci a Deus, eu fui muito tempo em cima do muro, mas eu agora caiu a ficha, eu voltou a lucidez. Eu quero viver uma vida plena na presença de Deus. Eu quero viver uma vida plena no altar do Senhor. O remorso te faz aceitar Jesus 30 vezes por ano. O remorso faz você perder tudo e vir aqui dizendo: eu não posso. Aí vem na frente, chora. Mas quando passa a dor do remorso, está lá fazendo a mesma coisa de novo. Vira um ciclo terrível. Um ciclo onde você termina com João e daqui a pouco está namorando com Pedro, que é igual ao João. Mas o arrependimento não. O arrependimento te dá clareza. O que levou esse homem para fora da casa do pai é a mesma coisa que tenta destruir você, meu irmão, e a mim destruir. São os impulsos. Desejos, impulsos esvaziam você. Cuidado com os impulsos. Cuidado com os desejos. Cuidado com as coisas que você se permite porque tem vontade. Impulsos vão esvaziar você. A Bíblia chama impulso de carne. E Paulo fala sobre a carne, sobre impulso. Aquele impulso que aparentemente eu me dou ao desejo de fazer, o prazer. É uma conversa, é um relacionamento, é um dinheiro, é uma postura, é um ciúme, é um falar mal do outro, é um criar divisões, é um impulso, é um desejo que eu tenho. Gálatas 5,16 diz: por isso vivam pelo Espírito. E de modo nenhum, se você viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da quem? Da carne, ao impulso. Quem trai, trai por impulso. Quem rouba, rouba por impulso. Quem mente, mente por impulso. E o impulso te faz se sentir a melhor das pessoas. Esse jovem sai da casa do pai com a sua herança por um impulso. O pródigo não foi para o chiqueiro porque faltou oração. O pródigo foi para o chiqueiro porque ele seguiu seus desejos. E quem segue seus desejos vai acabar no chiqueiro. Quem vive pelos desejos termina no chiqueiro. Pode ter noites incríveis, semanas incríveis, mas termina no chiqueiro. Ele gastou tudo que tinha e terminou no chiqueiro. Aquilo que você está chamando de plano, muitas vezes é só um impulso que o diabo está alimentando em você. Eu tenho um plano, e esse plano visa chiqueiro. Essa fase maravilhosa, que você diz: nossa, eu estou me sentindo tão amado, tão amparado. Nossa, olha, essa fase na verdade é só uma fuga de uma carência que você tinha que tratar no altar. Esse momento de liberdade, dizendo: nossa, eu estou tão livre, leve, solto. Esse momento é só um momento temporário de uma alegria superficial. Tiago 1,14 vai dizer algo tão profundo, guarda isso no coração. O diabo não nos tenta em baciada. Cada um de nós aqui tem uma área de tentação. E quando ele vai atirar em você, ele vê qual é o buraco que você tem na armadura. Tem gente que tem buraco na armadura aqui, tem gente que tem buraco na armadura aqui, tem gente que tem buraco na armadura. Quando ele vai atirar em você, ele não atira de qualquer jeito, ele sabe onde é o ponto fraco. Tem gente que não tem problema com nada sexual. O camarada é 100% fiel, mas dinheiro. Outros, você pode deixar R$1 milhão, ele não mexe. Mas vê uma pessoa dando bola, já fica todo derretido. Olha o que a Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Tuas tentações virão daquilo que você deseja. E eu pergunto, você sabe o que você deseja? Não é para postar na internet. Você tem que se conhecer. Quando você está fraco, qual é a área de pecado que mais pulsa em você? Quando você não vigia. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito, para que de modo algum a gente satisfaça os desejos da carne. Repara no que Tiago fala. Põe de novo Tiago 1,14, por favor. Sendo por esse arrastado e seduzido. O que está dizendo? O pecado, ele não te empurra, mas ele te seduz, ele arrasta, ele chama, é gradativo. Você precisa vigiar. O que parece vida, mas está arrastando você da casa do Pai. O que parece bom, mas está tirando você da presença. O que parece delicioso, mas está afastando você do altar. Você tem que olhar hoje, identificar isso e acabar com isso agora. Agora. Eu já vi gente perder casamento, perder paz, perder finanças. Não porque não tinha fé, não porque não vinha à igreja. Estavam aqui, dizimavam, mas porque tomou uma decisão rápida, sem oração, sem temor. Aí depois a pessoa marca um gabinete comigo e vai dizer: pastor, eu não sei como eu cheguei nesse nível, eu não sei como meu casamento chegou nesse ponto. E eu vou dizer para você: eu sei, chegou por um passo de cada vez, foi morrendo aos poucos. A distância entre a casa do pai e o chiqueiro não foi um dia, foi um período de distância. Tem que acabar com a distância, tem que encerrar a distância. A distância vai te levar para o chiqueiro. A distância que não começa agressiva, é um passo de cada vez, é orar cada vez menos, é cantar cada vez menos, é se preocupar menos com a santidade, é começar a deixar, olha, é TikTok cantando funk. Começa com uma música boba, que não sai da cabeça, uma música sensual. Começa com um vídeo pornográfico na internet. Começa com uma conversa indecente nas redes sociais. Começa com alguma coisa que a minha alma, o Espírito Santo fala: não faça isso. E a gente vai se permitindo, caminhando. Veja que o lugar foi mudando, da casa do pai para festas, bailes, dos bailes para o chiqueiro. Só que a mudança desse homem, fica comigo por favor, a mudança desse homem não começou com a mudança de um lugar, começou no dia quando ele caiu em si. Porque você só sai do chiqueiro se o milagre começar dentro de você. Dentro de você. Alguns falam: pastor, eu tenho um vício de bebida. Se você parar de beber, você não vai conseguir parar de beber. A sua cabeça precisa, antes de parar de beber, decidir que você vai sair daquele lugar para nunca mais voltar. Nada que você faça no ambiente perdurará se você não começar primeiro na cabeça. Aquele jovem não saiu do chiqueiro para cair em si, ele cai em si dentro do chiqueiro. Se você mudar a cabeça, você vai conseguir mudar. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela roupa, pelo perfume, pelo linguajar. Não, transformem-se pela renovação da sua cabeça, da sua mente. E se você transforma a cabeça, você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É a cabeça, é a cabeça. Alguns estão dizendo: pastor, não dá. É a sua cabeça. Você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que dizer: eu não vou mais entrar no computador, eu não vou mais pegar esse cigarro, eu não vou mais ter esse tipo de conversa, eu vou mudar a minha cabeça. Mas você está com sujeira até o pescoço. A sujeira Deus vai tirar depois, a sujeira Deus vai tirar depois, mas a sua cabeça tem que ter um compromisso diante de Deus hoje, dizer: ele caiu em si. Primeiro ele caiu em si antes de levantar-se. Primeiro ele cai em si, depois o texto diz: levantar-me-ei.
Antes de se levantar, ele caiu em si. Não tem como se levantar sem cair em si. É por isso que alguns ficam empolgados com a igreja e passa 2 cultos, eles não voltam mais. Por quê? Porque eles querem se levantar sem ter uma mudança interna. Não adianta você chorar se a sua cabeça não desejar Jesus. E quem deseja Jesus deseja mudança. Quem deseja Jesus deseja transformação. Quem deseja Jesus deseja prioridade. Quem deseja Jesus deseja viver algo incrível. Você não precisa esperar força. Deus está te dando clareza hoje. Eu não sei para que eu estou pregando, mas existe uma unção hoje para resgatar você de um lugar que quer manter você lá em sujeira, em chiqueiro, perdendo tudo. Você vai ter clareza hoje. E quando você tiver clareza, caindo em si, a força virá, o poder virá, a unção virá, a clareza para dizer: eu quero uma vida limpa, eu quero dormir bem, eu quero me alimentar bem, eu quero ter paz. Mas pastor, o meu passado é complicado, eu estou num chiqueiro. Não se preocupe como Deus vai te tirar daí. Deus vai te dar força. Se você tiver clareza na mente, as forças voltarão para os seus pés e você vai se levantar nesta fase. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o seu trabalho é mais fácil do que você imagina. Começa dentro de você, a sua cabeça. Quando você tem clareza na mente, a força aparece nas pernas. Quando você tem clareza na mente, a força aparece nas pernas. Você vai se levantar. E quando você volta, Deus te muda. Quando você volta, Deus te muda. É tempo de santidade. É tempo de chorar no chiqueiro e cair em si. É tempo de sair de cima do muro. É tempo de cantar sobre um Deus puro e viver uma vida impura. Acabou. Parar. É tempo de viver o poder do Evangelho, sem o pecado dominar a nossa vida, sem o pecado nos escravizar, sem ele nos acusar, sem viver uma vida de escravidão, porque foi tudo que Cristo fez, foi nos libertar. E quando o filho vem em direção à casa do pai, ele vem sujo, ele vem fedendo, ele vem com as unhas sujas de lama. Talvez algumas moscas ainda estão sobre ele. A Bíblia não diz que ele tomou banho, que ele se lavou. Ele simplesmente cai em si e se levanta, e ele volta. E o pai, quando o vê pela janela, algo incrível aqui, a Bíblia diz que o pai corre, não porque o filho está perfumado, não porque o filho está bonito, mas o pai corre quando o filho ainda está longe. O pai corre. Lucas capítulo 15, verso 20. Estando ainda longe, quando o pai o viu, quando o pai viu que aquele jovem que ainda estava longe, decidiu voltar, decidiu restaurar aquilo que um dia perdeu. A Bíblia diz que, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O pai primeiro o abraçou. Esse é o Cristo revelado nesta noite. Esse é o Cristo que se revela a você nesta noite. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo fala que: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Apesar de sermos pecadores, ainda estamos sujos pelas lavagens dos porcos, ainda fedemos chiqueiro, mas Ele nos levanta hoje. Se eu cair em si, se eu me arrepender, o Pai não só restaura a minha moral, Ele não só restaura o meu corpo, mas Ele restaura a minha identidade. Aquele jovem está dizendo: eu vou voltar para a casa do Pai, e se ele me aceitar como empregado, está tudo bem. Se ele me aceitar para lavar prato, secar louça, carpinar o lote, está tudo bem. Mas o Pai não só dá banho, o Pai restaura a identidade. Se nós vivermos uma vida em santidade, se nós tivermos coragem para sair de cima do muro, coragem para sermos crentes de verdade, uma palavra só, um pensamento só, uma escolha só, declarar, porque a Bíblia diz: seja sim, sim, não, não, o que passar disso provém do maligno. A coragem para colocar um basta no pecado, um basta na vida errada, um basta. Mas pastor, vou perder dinheiro, perca. Vou perder amigos, perca. Vou perder relacionamentos, perca. Deus não mandou você amar sua mulher mais do que a Ele.
Deus não mandou você amar seu marido mais do que a Ele. Deus não mandou você amar seu filho mais do que a Ele. Deus não mandou você amar seu emprego mais do que a Ele. Acima de todas as coisas, ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus. Primeiro que eu agrado é o Senhor. Primeiro que eu honro é o Senhor. Primeiro que eu sirvo é o Senhor. Primeiro que eu faço questão de obedecer é o Senhor. E se você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, se você amar Deus, te devolverá a tua identidade. O pai olha para o filho e diz para o empregado: traga para ele roupa, anel e sandália. Fala comigo: roupa, anel e sandália. Na cabeça dele ele fala assim: depois de tudo que eu fiz, eu gastei todo o dinheiro do meu pai, que era a minha parte. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou ser um escravo lá. O que o pai está falando aqui é tão profundo, porque o pai não está só devolvendo ao filho o perdão, o pai está devolvendo quem o filho foi um dia. Quem o filho foi um dia. O diabo está dizendo que você nunca mais voltará a ser quem você foi um dia, e eu quero dizer que isso é mentira. Deus não só te perdoará, Deus devolverá a sua identidade que foi arrancada de você. Quando o pai fala traz sandália, o pai está falando: escravo anda descalço, meu filho anda calçado. Todos os empregados andam descalço. Você não é empregado aqui em casa, você não é escravo aqui em casa. Pode pôr calçado no pé dele. Quando o pai fala traga o anel, anel era assinatura. Escravo não assina contrato, escravo não assina nada, mas filho tem anel porque assinará contrato. Filho assina, filho tem o que assinar. Deus está devolvendo a ele propriedade, Deus está devolvendo a ele patrimônio, mas ele gastou tudo. Deus vai devolver a identidade. Ele manda, ele está vivo. O filho mais velho não gostou, vai lamber sabão, filho mais velho. O pai está em casa. Quando o pai diz devolva para ele roupa, o pai está dizendo: vista bem, porque ele vai ser honrado. Ele te abraça como você está, para transformar você naquilo que você nasceu para ser. Deus te recebe como você está, não para você ficar a vida inteira como doente, mas para você se tornar quem você nasceu para ser. Eu pergunto: você está deixando Deus te abraçar? Você está voltando para a casa do Pai, ou você continua vindo à igreja com uma vida de chiqueiro? Ou você vem aqui cantar, chorar, maravilha, e sai pelas portas aí fora e vive como um mundano? Fala como um mundano, se comporta como um mundano, visita lugares como um mundano, bebe como um mundano, fuma como um mundano, fala como um mundano, joga como um mundano. E o problema não é jogar, beber, fumar. O problema é que isso não dói. O problema é que a gente faz um monte de porcaria lá fora e vem para a igreja para ver se o culto alivia a minha dor, a minha culpa. E culto não é para aliviar a culpa. Culto é para receber com você como você está e dar a você a vida que você nasceu para ser transformado. E se você não se transformar, vai chegar um dia que a igreja vai ser um saco para você, um peso para você. Vai chegar um dia que você vai dizer: eu não aguento mais, é tudo igual. Claro que é tudo igual, porque o que você vê é igual, o culto é igual, o pastor é igual, mas o Espírito Santo se renova a cada manhã dentro de você. E hoje é um dia de nós largarmos o chiqueiro. Pastor, mas a minha vida é difícil. Venha com a vida difícil, porque o Pai correrá em sua direção, devolverá calçado, anel e roupa. Deus devolverá a sua identidade hoje. Eu encerro dizendo: pare de negociar com o chiqueiro. Você não precisa de nem mais um dia nessa lama. Você não precisa de nem mais um dia nesse lugar. Você tem que cair em si e dizer: é verdade, pastor, é verdade, Senhor, é verdade. Eu não nasci para ter essa vida que estou tendo. Eu não nasci. E não espere perder tudo para se tocar que você está indo para o chiqueiro. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe. Quem esconde o pecado não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia.
Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena dizer para o pecado: acabou. Vale a pena. Mas pastor, esquece. Ele que vai tirar esse cheiro ruim. Ele que vai tirar esse cheiro ruim. Ele que vai passar o sabão. Ele só quer que você volte. Troque o mudar de lugar por mudar de mente. Talvez sua vida esteja muito complicada. Identifique hoje qual é o pensamento que mais te empurra para longe de Deus. Qual é a pessoa que mais te empurra para longe de Deus. Identifique hoje qual é a conversa. E saia daí. Saia, diga: Espírito Santo, me mostra. O que é que está me drenando? Eu vou para a igreja, recebo o poder e eu encontro isso, esse lugar, essa coisa. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E volte. Eu amo Tiago capítulo 4 verso 8. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A lama não precisa sair para você voltar. Você só precisa acordar hoje. Eu termino com algo que o inferno odeia. Satanás odeia o que eu vou dizer aqui. Mas o ponto de virada da sua vida não é quando a vida muda. A virada da sua vida é quando a sua mente volta para casa. Você pode estar num lugar horrível hoje, mas se a sua mente voltar para casa, se você cair em si, Deus te dá força para levantar. Deus te dá força para se erguer. Você que está online, Deus te dá força. Eu quero que você feche os olhos. Quero que você pense na sua vida. Eu quero que você confronte a si mesmo. Eu quero que você olhe para si sem medo. Pastor, não é para você pensar em ninguém. Não é para você falar: essa palavra é todinha para aquele irmão. Não, essa palavra é para mim. É para você. Cada um cuidando da sua vida. Cada um cuidando da sua alma. Porque salvação não tem rabeira. Satanás sabe qual é seu ponto fraco. E você sabe qual é? Você sabe qual é seu ponto fraco? Porque é lá que ele vai atacar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. E enquanto você não chegar no chiqueiro, ele não vai parar. É muito bacana congregar aqui. Eu amo congregar aqui. É uma igreja que tem tudo. Agradável, maravilhosa, parece um shopping. Tem recreação para criança, tem cafeteria, tem praça de alimentação, tem área social, o som é bom, tudo é gostoso, a música é legal, mas não é sobre isso. É sobre dizer: nenhuma mentalidade de chiqueiro vai crescer na minha cabeça. Eu vou me arrepender. Pai, nós nos arrependemos nesta noite. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelos desejos que nos empurram para fora da Tua vontade. Pedimos perdão pelos pecados que domesticamos na nossa vida e que nós nem sequer mais pedimos para sermos libertos. Viramos verdadeiros caras de pau e achamos que podemos viver essa vida dupla. Achamos que poderemos ter esse comportamento ora de um jeito, ora do outro, e vamos vivendo. Mas o meu inimigo sabe disso. E eu peço perdão pelas vezes que deixei alimentar o que não devia, e me fez me afastar cada vez mais distante. Mas hoje eu não quero mais estar distante. Acabou a distância. Eu estou caindo em mim hoje. A minha mente está voltando para casa antes do meu corpo. A minha cabeça vai entrar em batalha espiritual agora. Eu quero retomar a minha melhor forma. Eu quero retomar o meu melhor momento. Eu quero retomar a minha melhor fase. Eu quero retomar os meus pensamentos em Deus agora. Eu quero parar de me distrair com lavagens de porcos. Eu quero parar de me culpar, de me ter remorso. Eu quero me levantar. Eu quero me levantar e eu estou caindo em mim agora. Porque eu quero clareza. Eu quero me levantar em força. Eu quero me levantar e eu primeiro estou dizendo: caiu a ficha.
Cai a ficha. Eu quero me levantar. Eu não preciso que o lugar mude, eu preciso que a minha cabeça mude. Eu não preciso que as pessoas mudem, eu preciso que a minha cabeça mude. Eu não preciso que o meu emprego mude, eu preciso que a minha cabeça mude. Mude a minha cabeça, Senhor. Mude a minha cabeça agora, eu preciso disso. Eu preciso de uma cabeça nova, uma cabeça que me traga clareza. Eu preciso de enxergar quem eu sou. Chega de perturbação, chega de loucura, chega de ficar batendo cabeça, chega de ficar falando bobagem, chega. Eu quero voltar, eu quero diminuir essa distância. Eu estou voltando agora. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu já quero sentir o cheiro da cozinha, o cheiro da panela. Enquanto os empregados do meu Pai comem do bom e do melhor, eu estou aqui quase comendo lavagem de porco. Eu estou me levantando agora. Eu estou me levantando. Vai se levantando bem calmamente no seu lugar. Vai se levantando, porque você vai cair em si nesta noite. Eu estou me levantando para viver milagre. Eu estou me levantando para largar os vícios. Eu estou me levantando para trocar de roupa. Eu estou me levantando para trocar e viver uma vida em Deus para sempre. Fecha os teus olhos, só mais um pouco. Deus vai devolver a sua identidade nesta noite. Se nós pararmos de brincar de igreja, se nós começarmos a levar a sério a obra de Deus, se nós começarmos a levar a sério o que é a presença, Deus devolverá seu sapato, seu anel e sua roupa. Essa mentalidade de escravo vai acabar. Fala comigo, eu estou saindo do chiqueiro. Você sabe qual é o chiqueiro, você vai sair dele agora. E como é que você vai sair? Primeira coisa, feche os olhos e peça perdão ao Senhor. Peça perdão e reconheça diante de Deus o que te afastou dele. Aí você fala, pastor, mas eu não falto na igreja. Não é sobre vir à igreja, é sobre a presença. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Então agora cai em si, arrependa-se. Fala, está aqui, Senhor, é isso aqui. Não se faça de desentendido, o Espírito Santo está falando com você. Arrependa-se de verdade. Se você quer sentir o poder do Espírito, arrependa-se. Diga para Deus que você não vai fazer mais. Diga para Deus que hoje acabou. Essa vida de chiqueiro acabou. Chega, estou saindo do chiqueiro. Estou saindo. Esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. Essa vida não é para mim. Ouvir o que eu estou ouvindo, essa vida de resto, essa vida de lixo. Olha o cheiro desse lugar, olha o cheiro desse relacionamento, olha o cheiro desse emprego, olha o cheiro dessa vida, olha o cheiro da minha segunda-feira, olha o cheiro disso, que fedor. Não, eu estou saindo do chiqueiro hoje. Estou saindo. E caindo em si, levantou-se. Agora você vai se levantar, fecha os olhos, não olha para ninguém. Você vai se levantar porque tem uma casa esperando você. Alguns nunca mais vão abrir a porta para você, mas o teu pai está te esperando na janela. Alguns nunca mais vão querer olhar na tua cara, mas teu pai está te esperando na janela. Alguns nunca mais te darão uma segunda chance, mas teu pai está te esperando na janela. Você pode levantar suas mãos. Feche os teus olhos com as mãos levantadas, se você pode um pouco. Você vai se voltar para a casa do Pai agora. Eu declaro que enquanto você está com as mãos levantadas, o Espírito Santo vai devolver sapato, vai devolver anel. Deus não só vai devolver a sua moral, Deus vai devolver a sua identidade. Deus não só vai devolver o alívio da tua alma, Ele vai devolver quem você era. A depressão roubou, a ansiedade roubou, o trauma roubou. Alguns vão dizer, você nunca mais vai ser quem foi um dia. Você nunca mais se levantará. Aquela sua versão acabou. E Pai está dizendo, vem filho, vem que eu te devolvo o que você perdeu. Prepara um jantar, prepara a festa, prepara, mata o boi, devolve a sandália, devolve o anel, devolve a roupa. Porque o filho que estava perdido voltou para casa. O filho que estava perdido voltou para casa. Enche a tua boca de aleluia. O Espírito Santo está fazendo algo lindo aqui. O Espírito Santo está fazendo algo lindo aqui. Deus está hoje arrancando de nós o chiqueiro. Eu estou caindo em mim, eu estou voltando a falar em línguas, voltando a dar glória a Deus, voltando a ter santidade, voltando a sentir a presença, voltando a ter a alegria do Espírito Santo, voltando
a ter o gozo da presença de Deus. Vai dando liberdade ao Espírito. Ele está te limpando, te lavando, te restaurando, te avivando. Ele está te erguendo nesta noite. Eu declaro agora que haverá uma mudança na tua mente. Essa mente cansada, essa mente traumatizada, essa mente abatida, essa mente sofrida, vai dar lugar à presença de Deus. Presença, 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 presença de Deus. Presença, chega de alimentar a culpa. Chega de alimentar a culpa. Chega de alimentar a culpa. Deus está renovando a sua cabeça agora. Deus está renovando a sua mente. A sua mente. Deus está renovando a sua mente. Você vai voltar a ter uma mente livre. Vem, Espírito Santo, faz tua parte. Vem, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer. Vem, Espírito Santo, liberta pessoas aqui agora. Liberta pessoas com o teu poder. Liberta pessoas com o teu poder. Coloca as tuas mãos poderosas sobre elas, Pai. Coloca as tuas mãos poderosas e venha com o teu poder. Venha correndo ao encontro delas, Pai. Como o homem, o pai da parábola, correu ao encontro. Corra ao encontro deles agora. Corra ao encontro deles agora e abraça. Corra ao encontro deles agora e beije-os. Corre ao encontro deles agora e abraça. Abraça firme, Espírito Santo, para que eles voltem a viver. Abraça firme, Espírito Santo, para que o pecado caia. Abraça firme, Espírito Santo, para que a vida volte. Abraça firme, Espírito Santo, para que o poder flua. Abraça firme, Espírito Santo, para que eles abram os olhos. Abraça firme, Espírito Santo, para que a clareza volte. Eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu estou me erguendo agora. Eu estou me sentindo vivo de novo. Eu estou me sentindo renovado de novo. Eu estou sentindo as forças voltando. Eu estou sentindo a alegria voltando. E não é da terra, não é da terra, é da casa do Pai. Eu estou sentindo uma vontade enorme de prosperar, uma vontade enorme de voltar a viver na casa do Pai. Agora sem máscara, agora sem escama, agora uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida em paz. Eu estou sentindo um fogo de Deus agora. Eu estou